Ei, gente, 30 de setembro. Como que você age quando você é maltratada? Como que você age quando as pessoas te dão o pior delas? Como você age nas pessoas que te agridem? Você é vingativa? Qual é a vantagem de ser vingativa? Sobre isso que eu vou conversar até chegar no Instituto Cássia Rodrigues, que eu tenho um paciente hoje, 16, 17, e eu vou conversar com vocês sobre isso. Como é que é conviver com pessoas que maltratam você e você, mesmo assim, quer continuar com elas e se vingando? O que é uma pessoa vingativa? Uma pessoa vingativa, ela acha que se ela continuar maltratando o outro que fez alguma coisa com ela, uma amiga te abandonou, um marido te largou, uma esposa te largou, um chefe te mandou embora. Por que tem tantos processos na justiça de danos? Por que o ser humano bota tanto na justiça reivindicando os danos morais? Porque é uma vingança legitimada pelo direito. É óbvio que eu não estou falando que não tem que fazer algumas peças de petições, de entrar na justiça para algumas pessoas que são do mal. Mas por que as pessoas cada vez mais, por que está vivendo aqui, nós estamos vivendo aqui no Brasil essa praga do processualismo americano? O que é isso? É cada vez mais as pessoas se sentindo lesadas naquelas coisas, naqueles padrões emocionais que ela tinha, e com isso ela quer ser ressarcida naquilo que ela acha que é justo. Que ela acha que é justo para ela. E o que é a vingança? A vingança é... O que a vingança é? É um processo psíquico que poderia dar legitimidade para o direito. Você tem desejo, se a pessoa falar mal de você, você fala mal dela para todo mundo. É como se você fosse em cima de um monte, pegasse assim um saco de pena e espalhasse aquela pena por toda a Vitória, que eu moro em Vitória do Espírito Santo. E com isso você ter uma sensação no primeiro momento, te dá uma sensação de felicidade, te dá o gozo psicanalítico, que não tem nada a ver com o gozo genital. Na psicanálise, quando a gente fala gozo, não tem nada a ver com orgasmo, tem a ver com esse prazer que você teve de falar mal, de destruir a vida de quem te prejudicou. Aí você tem uma sensação de algumas horas, alguns dias, alguns minutos, alguns segundos de felicidade que te gera no núcleo accumbens, no sistema de recompensa, te gera uma felicidade. Mas e depois? Depois você vai viver de quê? A vingança, você vai ter que ter constantemente atos de quebrar o carro da pessoa. Eu assisto muito no YouTube, pessoas que foram traídas, ela vai lá, quebra o carro do cara, vai lá e quebra a cara da mulher. E os homens que chegam até a matar a mulher quando ela trai ele? Isso é um tipo de vingança, uma vingança que você tirou a vida do outro. É um comportamento de vingança. Então, você tem que parar nesse momento, todas as vezes que você tiver desejo de vingar qualquer coisa, você tem que parar e falar, peraí, eu estou agindo pelo sistema do meu cérebro reptiliano, eu estou agindo igual um jacaré, igual os anfíbios, porque a base do nosso cérebro aqui atrás, ela é réptil, ela é do anfíbio, da cobra, do jacaré, e você não pode agir assim. Você tem que ter o sistema neocórtex evoluído, que só os humanos têm. Você tem que sofrer a dor daquilo que você perdeu. Você tem que sofrer, porque é uma dor que não é sofrida, uma dor que não é elaborada, uma dor que não é elaborada, falada, chorada, ela fica fixada nos seus órgãos de choque do seu corpo, e com isso você simplesmente não consegue avançar na sua vida. Eu fiz já um vídeo no YouTube, agora estou fazendo esse, já tinha feito um live aqui, um story aqui, né?
que aqui não é live. Live é no canal de YouTube. Hoje eu tô com essa pegada, porque esse casal que eu vou atender, eles são frutos de famílias que tiveram muitas traições e eles não estão dando conta, mas não é nem com eles, é com o ciclo da autossabotagem. E eu sempre aproveito aquilo que está perto de mim para fazer esses vídeos. E com isso, nós precisamos aprender o que é vingança. Vingança é você ter 2 a 3 anos emocionalmente, você produz aquelas fezes, que é a fase anal, estou explicando a fase anal, e você teve prazer em produzir aquelas fezes, aí o que acontece com você? Automaticamente, ó, tô passando por um guarda e ele tá vendo eu falar aqui. Por que ele não me parou? Passei, o guarda me viu aqui falando. Ele não acha que eu sou doida, que tô falando sozinha. Ou ele imaginou que eu tava falando com alguém pelo Bluetooth, porque o Bluetooth você liga o telefone e você fala pelo Bluetooth. Você vai falando com as pessoas. Ó, tô passando por outro guarda aqui, ó. Vê se dá pra ver. Não deu, não. Ou você tá falando sozinha ou tá gravando. Então, gente, não é proibido, né? Só fiz uma parêntese. Então, vingança é você pegar aquelas fezes que você produziu e você jogar. Igual uma criancinha de 2 a 3 anos, jogar em quem te machucou. Ou você quer morder de repente, né? Você começa a xingar a pessoa. Morder nada mais é do que xingar as pessoas. São as fixações nas frases psicossexuais do Freud. Então, essas questões que estão dentro da gente são questões tão sérias e tão primárias, tão de um cérebro tão réptil, que nós temos que ter um comportamento mais evoluído. Geralmente os homens ou as mulheres que são pegas em traição, elas ficam agressivas. A defesa dessas pessoas é o ataque. Elas atacam a pessoa quando ela é pega em alguma traição. E existe vários tipos de traições, eu reconheço. Tem a traição que é efetiva, a genital, que o pênis e a vagina se encostam e a pessoa está ali deitada na cama tendo relacionamento sexual. Ou tem as traições de quebra de lealdade, quando você tem a conquista dentro de você, quando você já está com o processo de conquista, quando você está conquistando, pedindo para a pessoa, manda uma foto para me ver você, manda um nudes, que é o famoso nudes, manda uma foto das suas áreas genitais, que eu vou mandar da minha. Essa troca de nudes é uma traição. E por que as pessoas traem? As pessoas traem pelos vazios que estão dentro delas. Porque a fidelidade e a lealdade são compromissos que a pessoa tem que ter com ela. Não tem que ter com o outro. Ela tem que ter com ela. Se a pessoa não é fiel a ela e não é leal a ela, ela não vai conseguir ser fiel e leal a ninguém. Ela não é leal aos amigos, ela não é leal ao trabalho, ela não é leal ao cheque, que ela acaba dando cheque sem fundo. É um princípio, isso é princípio de vida. Tem pessoas que não são leais, a palavra dela não é uma palavra confiável. E isso é algo que nós estamos vivendo nesse mundo de hoje muito recorrente, né? Olha o que está acontecendo lá com a STF. Eles estão querendo soltar Lula, mas o Lula nem quer ser solto, né? Porque ele, se for solto, ele vai ter que trabalhar. E se ele fizer qualquer coisa errada, ele é preso de novo. Então, o que é isso? É uma pessoa sem lealdade moral, sem fidelidade. E nós estamos vivendo esse mundo que está amoral. Uma diferença rápida do que é ética e do que é moral. Moral é aquilo que você deixa de fazer quando alguém está vendo. Por isso que certos homens têm que usar uma aliança bem grossa, porque aquela aliança lembra ele toda hora que ele é casado. Tem homens que não precisam usar aliança porque eles sabem que eles são casados. E aí eles não precisam desse anel para garantir o casamento. Meu filho está noivo. Ele está noivo desde janeiro e ele não usa aliança, mas ele tem, ele foi criado e eu criei muito ele fazendo a angústia da castração, aquele corte da castração que precisa ser feito para declinar o complexo de Édipo, para ele não ficar enamorado da mãe e ele poder seguir a vida dele tendo superego. Isso que é o complexo de Édipo, é quando você declina o complexo. O que é o complexo de Édipo? Você tem que declinar a fixação que o menino tem na mãe, que é normal, que é pulsional, que faz das fases psicossexuais do Freud. Ele tem que declinar, ele não tem que ver a mãe como uma namoradinha dele, e para ele poder seguir em paz.
para ele poder ter a noiva e se apaixonar pela noiva. Um homem que não consegue se apaixonar por mulher nenhuma, ele é fixado na fase fálica. Ele é fixado na fase fálica e no complexo de Édipo, e ele não vai avançar na vida. E outros acabam desenvolvendo as parafilias, né, que estão no DSM-5. Várias parafilias falam de fixação ali no complexo de Édipo. E quantas pessoas, eu atendo muitas sogras que têm raiva das noras, muito, e elas querem vingar, e elas falam mal, e quantas noras têm raiva da sogra. É uma outra dinâmica que acontece muito. Eu vou fazer um vídeo, eu estou estudando um pouquinho mais, que eu vou falar da Afrodite, que é a Vênus, a deusa do amor, a relação com a psique e com Eros. Eu vou falar, e eu vou pegar isso da mitologia grega para explicar quantas Afrodites estão por aí. A Afrodite era a sogra, mãe de Eros, e a Psique era a que namorava Eros. Quantas Afrodites estão por aí? A Vênus, deusa do amor, destruindo as Psique. E a Psique, na mitologia grega, ela é o sofrimento eterno. E a Afrodite queria a Psique como escrava dela. Quantas vezes eu vejo na minha frente sentada mulheres que perderam o filho para a esposa, para a nora, e elas não dão conta, e elas odeiam a nora. Mas na verdade elas não perderam o filho, elas perderam ali a fixação do Édipo, porque a mulher, ela se fixa no filho. Ela tem uma fixação no filho, que quando o filho nasce, a mulher tem que fazer o corte da castração. Ela que libera, a mulher que libera o filho para o pai. E quando não existe pai, tem que liberar para uma função paterna. O filho e a filha precisa tanto de função paterna quanto função materna. Lembrando que função não tem nada a ver com a constituição de pai e mãe. Certas feitas pode ser o pai e mãe, mas certas feitas pode ser um casal. O Elton John com o marido dele tem 2 filhos. Quem faz a função paterna, quem faz a função paterna, sempre tem. Então, não tem problema, podem ser 2 mulheres. Olha o filho da Cássia Eller, que ela já morreu, o Julião, acho que eu não lembro, Chicão o nome. E o menino foi criado quando morreu lá, ficou com a outra, que fazia alguma função. Alguma função morreu e alguma função permaneceu. Então, nós precisamos entender isso. Quantas mulheres separam do marido, aí um outro tipo de vingança chama síndrome de alienação parental. Quantas mulheres alienam o filho porque o marido largou ela? Quantos homens alienam o filho porque a mulher largou? Tem um paciente meu que eu atendi ele, na época ele tinha 8 aninhos. Hoje ele está com adolescente já, uns 18 anos, e ele odeia a mãe. Mas o pai que alienou a cabecinha dele, eu via dia após dia. Foram 3 anos que eu atendi esse menino de 8 a 11 anos, e o pai alienava, porque a mãe não queria mais viver com ele. Esse pai, ele simplesmente não teve compaixão dessa criança. E a criança na época tinha uma doença de pele muito grave, e ele não tinha compaixão. Na verdade, o ser humano que faz síndrome de alienação parental é um ser humano que não ama o filho. Porque se esse pai amasse o filho, ele não ia fazer isso. É um amor muito de vingança. A síndrome de alienação parental, tanto que síndrome de alienação parental, hoje em dia, é lei. É lei. O genitor que fizer isso, ele perde a guarda do filho. Se o outro provar, perde a guarda. E na época, essa mãe não conseguiu ter a guarda dessa criança. E hoje, ele não fala com a mãe, ele odeia a mãe. E essa mãe, ela é maravilhosa, era um dos seres humanos mais maravilhosos que eu conheço. Mas como foi instituído na memória dessa criança, que era uma criança na época, 8 a 11 anos, uma memória falsa, uma memória que a mãe era um monstro, ela hoje tem essa memória falsa instituída, mas foi instituída desde que ele tinha 3 aninhos. Isso que se chama memória falsa. E aí, nada que se faz esse menino entender que a mãe não é o que o pai passou para ela. É uma vingança. Isso é uma vingança, e uma vingança horrível. E o genitor que faz isso, o genitor que é capaz de fazer síndrome de alienação parental,
é um genitor horrível, é um genitor mau, é um genitor que não tem compadecimento do filho ou da filha. Ele não quer, ele só quer vingança. Então, todas as vezes que as pessoas são vingativas, elas estão mostrando a realidade delas. Elas não estão mostrando de quem elas estão vingando, sabe? Algumas vinganças fluem, outras não. Mas a vida de quem recebe a vingança flui. A vida de quem fica parado é de quem libera a vingança. Então, eu queria que vocês fizessem essa reflexão. Todas as vezes que você for falar mal de alguém, você está fazendo uma vingança. A gente tem que parar de falar mal dos outros. A gente tem que ter uma ética. É aquilo que ninguém vê, mas a gente tem. Moral, a gente tenta que tenha moralidade de igreja, moralidade de várias coisas, né? Moralidade jurídica, de não poder falar mal, o marido tem que ficar 200 metros, 100 metros, 100 mil metros da mulher. Isso é o princípio da moralidade que vai para o direito. Nós temos que ter construído dentro da gente esse princípio de realidade. E o princípio do prazer, às vezes, o desejo de falar do outro, o desejo de jogar as fezes no outro e falar muito mal, tem que ser abolido dentro da gente para a gente poder entender que só vai crescer emocionalmente na vida quem não fala do outro, só vai crescer na vida quem resolve as suas questões. E resolver suas questões é muito... Estou chegando no Instituto Cássia Rodrigues. Quem resolver suas questões é muito difícil, porque só dá conta de resolver suas questões quem é maduro. Quem é imaturo não dá conta de resolver suas questões. Então, de verdade, o que você escolhe para sua vida? Ser maduro emocionalmente ou ser imaturo? Se você escolher ser imaturo, eu dou ré, olhando o sensor de ré que está aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é perfeito. Aqui, sensor de ré. Estão vendo? Ó, esses carros modernos. Olha lá o Instituto Cássia Rodrigues. Olha lá. Lá que é o Instituto Cássia Rodrigues. Esses carros modernos, a gente não precisa nem olhar para trás para dar ré. A câmera de ré é quase de 360 graus, 180 graus, né? Porque 360 fecha o círculo. Então, ó, eu olho para aqui e estou dando ré. Esse carro é muito fácil de dirigir. Gente, obrigada. Vai lá no canal de YouTube, eu fiz um live quando eu fui em casa almoçar, falando sobre traição, como agir na traição. E na vingança, você tem que entender, quando você quer vingar alguém, você só mostra você mostra a sua natureza podre que está dentro de você. Mas eu tenho certeza que meus seguidores não são vingativos, porque nós simplesmente, eu tenho ensinado muito aqui, e eu tenho passado uma régua aqui. Não vai ficar nesse canal pessoas que são do mal, não. Pessoas que são do mal não dão conta. Só é inscrito no canal de YouTube quem é do bem, tá bom? Vem fazer as aulas online comigo. Em outubro tem aula dia 25, tem aula dia 30 e 31. Criança interior ferida no dia 25. As 3 aulas online de outubro. Em novembro nós temos 4 aulas online. Nós vamos ter as 3 os mesmos temas de outubro, e vai ter neurociência aplicada à psicanálise, lidando com angústia. E lidando com ansiedade e angústia aplicada à neurociência e à psicanálise. O que a neurociência tem a ajudar a psicanálise? Isso vai ser em novembro. E agora em outubro eu vou dar mecanismos de defesa do ego e neurose, psicose, perversão e psicopatia. A aula de teorias psicanalíticas. A clínica infantil, o nascer da criança, o nascer da adolescência, é o módulo de clínica infantil. Clínica infantil é 30 de outubro. Teoria 31. E dia 25 de outubro eu vou dar clínica, eu vou dar a criança dependente emocionalmente. Nós temos que amadurecer a criança que está dentro da gente ferida. Espero que você goste, espero que você venha, que eu tenho um paciente agora às 16 horas, tá bom? 27 99 505 1960 é o celular para você saber informações, tá bom? Beijo no coração. Tchau.